Olá, amigos. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão da nossa Casa Espírita, nosso Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Videira. Nossa, agora, rotineira transmissões que acontecerão todas as semanas, todas as quintas-feiras, no nosso horário normal, das que seriam as exposições doutrinárias na Casa Espírita, às 20 horas. Então, como já adiantamos na semana passada, a partir desse mês de setembro, nós estaremos transmitindo todas as quintas-feiras, não mais a cada 15 dias. E este mês, então, esta semana, o expositor da noite será o nosso irmão Sérgio Ben, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, da cidade de Capinzal, que abordará um tema, aí falar para nós um pouco nessa noite. Aproveitando, já quero anunciar também, na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós temos um convidado da cidade de Fraiburgo, do Centro Espírita Nosso Lar, que é o nosso irmão Rafael Borges. Então, convidamos a todos para que estejam conosco aí, prestigiando as nossas transmissões, as nossas lives. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu quero fazer um lembrete. Esse mês, o mês de setembro, que estamos iniciando, é um mês dedicado à valorização da vida. É o Setembro Amarelo. E é um mês muito importante, que todos nós devemos fazer as nossas reflexões, estarmos atentos. É um mês dedicado a cuidarmos da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, e não só a nossa, mas também dos nossos amigos, nossos irmãos, daqueles que nos acompanham e que estão sempre por perto. Muitos de nós conhecemos algumas pessoas que em algum momento desistiram de viver. Não são poucos, muitos, sabemos. As estatísticas estão aí e mostram o grande número de suicidas que nós temos atualmente no mundo. Arrisco dizer que pelo menos 2 pessoas por minuto, talvez, acabam ceifando as suas vidas aí por um desgosto, simplesmente porque desistiram de viver. Então, é um mês dedicado a essa valorização da vida. Nós temos que nos concentrarmos nisso, pensarmos a respeito disso, refletirmos e estarmos atentos aos nossos parentes, aos nossos amigos e a nós mesmos também. A palavra estará contigo, Sérgio, após a prece do nosso irmão Jorge. Uma boa palestra a todos, uma boa noite de reflexão a todos nós. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio, de antemão, já agradecemos a sua disponibilidade e que tenhamos todos uma ótima noite. Muito obrigado. Nesse instante, convido a todos que elevemos os nossos pensamentos ao alto, elevando a Deus nosso pensamento, a Jesus, aos mentores espirituais, agradecendo a saúde relativa, agradecendo a oportunidade que essa tecnologia maravilhosa nos concede, estarmos juntos, mesmo que distantes. Pedimos agora, Mestre Jesus, e permita que o nosso irmão Sérgio, responsável pela reflexão da noite, seja intuído pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos de luz, e que a reflexão conduzida por ele possa falar fundo em nossos corações e em nossas mentes. Agradecemos a oportunidade e te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Muito bem, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder compartilhar com vocês esses momentos, né? A tecnologia nos aproximando. É uma alegria também poder conversar, falar um pouquinho sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, nesse mês tão importante, mês de setembro, né? Setembro amarelo. Viver é a melhor opção. Não tem como a gente falar sobre viver e não pensar em Jesus. E por conta disso, o tema que a gente escolheu, o título da exposição, das nossas reflexões da noite, está no Evangelho de João, quando Jesus diz: vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então, não é simplesmente uma vida, né? É em abundância. E ao longo aí do que a gente vai conversar, a gente vai tentar chegar a uma conclusão, né, do significado dessa vida em abundância. Essa passagem ela é muito significativa por conta, ela está inserida dentro da passagem O Bom Pastor. E se na época de Jesus, né, um povo agricultor, o pastor era uma atividade que todos sabiam de cor, né, as obrigações, tudo aquilo que o pastor fazia. E o pastor ele tinha sob sua responsabilidade o rebanho de ovelhas, principalmente, né? Não só de ovelhas, mas principalmente de ovelhas, né? E então o pastor é aquela pessoa responsável por manter a vida, a segurança de todo o rebanho. E João, então, no seu evangelho, nos traz essa frase justamente nessa passagem. Jesus, mais adiante, ele vai afirmando lá nesse capítulo, né? E ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E então a gente começa a se deparar com a necessidade de fazermos escolhas. Nos momentos difíceis da vida, todos nós passamos, né, por momentos difíceis, nós temos sempre o poder da escolha. Nós sempre temos a capacidade de escolher, de optar. E aí a primeira escolha que eu quero tratar aqui com vocês, para a gente ir construindo essa reflexão sobre vida em abundância, é que ou nós efetivamente aceitamos Jesus como o nosso bom pastor, como esse Espírito que veio à Terra nos ensinar sobre a verdade, né? Como ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida. Então, ou nós não aceitamos Jesus e nos lançamos com toda a nossa força, com toda a nossa energia, numa vida bem material, numa vida bem do mundo, né? Ou nós aceitamos Jesus. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós precisamos, então, fazer um esforço muito grande, porque ao longo da história nós fomos, de certa forma, levados a não buscar refletir muito sobre os ensinamentos de Jesus. Ao longo da história, da evolução, nesses 2000 anos desde a vinda de Jesus, nós fomos levados a acreditar no que os outros dizem sobre Jesus, no que os outros dizem sobre os seus ensinamentos. Então, é preciso que, nesses momentos que estamos vivendo, momentos difíceis para todos nós possamos fazer essa escolha conscientes de que é preciso buscar entender de forma racional, de forma lúcida, de forma que a gente se sinta tocado pelos seus ensinamentos.
de forma que a gente possa se sentir próximo de Jesus, para que todos os seus ensinamentos tenham força de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Então, buscar entender Jesus é fundamental nesses nossos momentos. E aí, nesse contexto, é que entra o nosso esforço religioso. Por que eu busco uma religião? Eu busco uma religião apenas para me desincumbir de obrigações que os outros determinam, ou porque realmente eu sinto que há em mim algo além do corpo material. Eu sinto que há uma energia, uma força que nos conduz e nos governa. Então, nós precisamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E se nós observarmos, num contexto geral dos seus evangelhos, Jesus sempre nos remete a essa vida e vida em abundância. Mas, antes de entrarmos efetivamente nessa questão da vida, o primeiro ensinamento, o primeiro não, né? Mas um dos mais importantes ensinamentos que Jesus nos trouxe foi sobre Deus. Até então, Deus era um ser vingador, vingativo, rancoroso, temperamental, associado às questões do cotidiano da vida. E Jesus vem nos apresentar Deus como um pai bom e amoroso. E é fundamental, nesses momentos em que nós nos sentimos com um peso, né, com o sofrimento, com a dor, é fundamental que a gente tenha a reflexão, tenha o conhecimento de que é Deus. Kardec, no Livro dos Espíritos, na primeira questão, ele pergunta isso. Vejam a importância que é a gente conhecer Deus. Na primeira pergunta, Kardec, os Espíritos respondem, é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, Deus não erra. E como Jesus nos apresentou ele como um pai, e um pai amoroso, de amor, de justiça, de bondade, todas as questões do mundo, se ele é a causa primeira de todas as coisas do mundo, elas estão alicerçadas nessa energia de amor. Então, para Deus, tudo é amor. E se a gente for fazer uma reflexão rápida, a gente pode até notar que todas as coisas relacionadas ao amor, elas têm um conceito sólido. E todas as questões que são antagônicas ao amor, elas não têm um conceito. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que é o conceito de bem, a gente tem um conceito do que é o bem. Se a gente pegar o contrário, o mal, qual o conceito do mal? Não tem. O mal é apenas a ausência do bem. A luz. Se a gente pegar o conceito, nós temos um conceito do que é a luz. Mas e a escuridão? Nós temos um conceito do que é a escuridão? Não, nós não temos. A escuridão é apenas a ausência da luz. Então, essas questões, elas inquietaram um poeta já desencarnado, que, num momento muito inspirado, ele fez a seguinte pergunta: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz tão exuberante e cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste e os arcanos profundos da eterna ciência que equilibram os mundos. Os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento. O átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. A virtude impoluta que não se modifica
e a pulsante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o raio, o trovão, a primavera, o outono e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta e fez da lagarta surgir uma linda borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso roxinol, surgindo da claridade ao fulgor da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa de um inseto, de um ninho, deu agilidade incrível, pulga saltitante, e fez o passo lerdo, tardo do elefante. E o colibri, com ilímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza. E o tatu, escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando aos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral e o leito onde repousam o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ímpar, sem igual, autor desse poema, tão formoso e original, artista inimitável, sublime e limitado. Ponho-me de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tamanha perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, guiando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então, esse belo poema de João de Deus traduz para nós a importância de nós nos apercebermos que Deus é esse Pai que a tudo movimenta sem nunca se mover, que dá sem perder nada, sempre alicerçado na energia do amor. Então, é preciso que a gente reconheça esse Pai. E esse sentimento fortalecido de Deus, nosso Pai, é uma força importante para os nossos momentos difíceis. Sempre que a gente se sentir desanimar, ou às vezes até um tanto deprimido, a busca de Deus em nós é um roteiro seguro para que a gente adquira força, né? Força e paz na consciência. Um outro ponto muito importante da vinda de Jesus, dos seus ensinamentos, é a vida eterna. E aí, relacionando a questão da vida em abundância, né, que nós comentávamos no início. Jesus sempre relacionou a vida não como esse intervalo que vai do berço ao túmulo, mas ele sempre tratou da vida na sua amplitude maior, né? Então, em diversas passagens dos evangelhos, a gente nota Jesus retratando sobre a verdadeira vida, a tal ponto que é muito comum a gente ler nos evangelhos, né, que retirando-se ele só foi orar, né? Então, vocês vejam a importância que ele dava a um ato que muitos de nós talvez não tenham ainda conseguido criar o hábito, né, da oração, da prece, mas nesse sentido de que é uma fé que nos leva a ter atitudes, pensamentos, construir sentimentos que nos levem à verdadeira vida, a vida do Espírito, e não apenas
a essa vida material. Associado a essa questão da vida eterna, Jesus nos apresenta também uma questão muito importante, retratada numa passagem também bastante conhecida dos evangelhos, quando Jesus conversa com Nicodemos, o doutor da lei, falando que é necessário que nasçais de novo, né? Que a gente nasça de novo. E ali está, então, o dogma da reencarnação. E para aqueles que, nos momentos extremos de sofrimento e de dor, pensam em tirar a própria vida, é tão importante a gente entender o dogma da reencarnação e estudar isso e compreender o que é a reencarnação, porque isso acaba responde todas as questões que nós temos, né? Então, se alguém disser que vai tirar a vida, né, por conta de não aguentar mais o sofrimento, então, quando a gente consegue trazer a reflexão acerca da reencarnação, todas essas questões elas se tornam secundárias, porque se nós temos vida eterna, se nós apenas estamos aqui numa experiência corporal, e os nossos problemas eles não são do corpo, eles não são da matéria. Se nós formos pegar as estatísticas das pessoas, e também não precisamos nem falar das estatísticas, podemos olhar para nós mesmos, né, que cada um nesse momento possa fazer uma reflexão interna das suas dores, dos seus sofrimentos. A grande maioria das nossas dores e dos nossos sofrimentos, elas não estão relacionadas às questões do corpo, às questões da matéria. Elas estão relacionadas, na sua grande maioria, aos nossos sentimentos, às nossas relações interpessoais. Então, não são as questões materiais que nos deprimem, que nos angustiam. São as dificuldades que nós temos de lidar, na sua grande maioria, né, das vezes, as dificuldades que nós temos de lidar com os nossos próprios sentimentos. Então, entender a reencarnação, entender que somos esses espíritos imortais que Jesus nos apresenta, no sentido de buscar esse autoconhecimento, porque uma vez que somos imortais, vai chegar o dia em que será necessário nós conhecermos. Nós saibamos exatamente a origem das nossas dores e dos nossos sofrimentos. E muitas vezes a gente, no processo, na dificuldade de lidar com a dor, a gente acaba valorizando muito mais a dor do que valorizando o momento da dor. A dor é um momento que nos proporciona que nós busquemos essa reflexão interior. Então, se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 167 e seguintes, né? Quando Kardec trata da reencarnação, olha que interessante a questão 167. Kardec pergunta assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, vamos nos ater apenas nesse último trecho da resposta dos espíritos. Como que nós vamos conceber uma justiça plena sem aceitarmos o dogma da reencarnação? Então, por que eu sofro? Porque aquela pessoa que eu conheço lá, que não é uma pessoa legal, ela faz o mal, ela é uma pessoa má, mas ela parece que a vida para ela tudo sorri. E para mim é tudo essa dificuldade, essas dores. Como que a gente explica isso? Como que a gente explica uns nascerem nas facilidades, uns nascerem em meio a muitas dificuldades? Alguns nascerem com um corpo perfeito, outros nascerem com deficiências. Então, a reencarnação, ela é um instrumento que nos prova, né, nos comprova a justiça de Deus. E Jesus, em muitas passagens, principalmente quando ele operava os milagres da cura, milagres entre aspas, né? Nós sabemos que
milagre no conceito teológico ele não existe, né? Quando Jesus operava essas curas nas pessoas, ele sempre dizia assim: vá, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, trazendo essa relação de justiça, trazendo essa relação de causa e efeito. Então, se há a justiça no dogma da reencarnação, tudo aquilo que eu sofro, todas as origens das minhas dores, elas hão de ter uma causa. E uma vez que Deus, né, é amor e justiça, essas causas elas estão alicerçadas no amor e na justiça. Por que no amor, né? Porque Deus é um Pai que não quer a nossa punição, ele quer a nossa redenção. Então, lá atrás, tudo que nós fizemos contrário à lei de Deus, nós fizemos por amor. A energia que nos movia era a energia do amor. E hoje a gente sofre por conta disso, e a gente tem muitas dificuldades. Ou porque eu determinei um amor muito grande às questões materiais, mas era amor. Então eu me tornei egoísta, me tornei avaro, causando os sofrimentos que eu tenho hoje. Então, o amor é sempre a energia causadora. E nesse momento, nós temos que aprender que desse amor que nós temos por nós, esse amor em excesso, uma energia desequilibrada, gerando egoísmo, orgulho, vaidade, a gente precisa entrar em harmonia com o próximo, aprendendo a amá-lo, para que, aprendendo a amar o próximo, a gente possa aprender a amar a Deus. Então, é uma transformação da energia de amor que nós, em algum momento, nos equivocamos, e só por isso que nós sofremos. Kardec pergunta, né, a raiz dos sofrimentos, e os espíritos respondem: o homem só sofre quando se afasta da lei de Deus. Claro, se há uma lei de justiça, de causa e efeito, se a gente só semeasse o bem, a gente só colheria o bem. Mas o ditado popular, um ditado bastante antigo, talvez muitos de vocês conheçam, eu escutei muitas vezes esse ditado, que diz assim: quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, o próprio conhecimento popular nos leva a entender esse mecanismo de ação e reação. Então, se nós hoje sofremos, se sentimos dores, elas têm uma causa, né? E essa causa, ela há de ser justa. Então, a reencarnação, ela é alicerçada nos processos de justiça e explica de forma lógica a justiça de Deus. A questão 171, Kardec, já tratando especificamente da justiça da reencarnação, ele pergunta assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Os espíritos respondem: na justiça de Deus e na sua revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a porta aos seus filhos, uma porta para o arrependimento. Se te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Olha que interessante isso. Então, aqui Kardec e os espíritos estão nos apresentando o fim da dor, o fim do sofrimento, né? Quando diz assim: o bom pai deixa sempre a porta aberta aos seus filhos, a porta para o arrependimento. Então, nós precisamos, durante as dores, durante os sofrimentos, encontrar forças no conhecimento, numa fé raciocinada, para que a gente encontre essa porta do arrependimento. E encontrando a porta do arrependimento, encontrando essa força que vem da fé, nós sejamos capazes de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na busca, né, de atitudes renovadoras. Porque os sofrimentos, todos eles serão passageiros. Na medida em que Deus não é esse
essa visão antiga, né, de alguém que quer nos punir, de alguém que quer nos cobrar contas. Então, a gente sempre terá aberta a possibilidade da redenção. Então, que triste seria se os castigos fossem eternos, se as dores fossem eternas. Só que como a lei é de amor, é uma escolha, como nós falamos antes. Então, quem precisa escolher mudar a sua atitude, mudar o seu plantio, somos nós mesmos, né? Então, estejamos sempre conscientes de que os espíritos não virão nos tirar as dores, tirar os sofrimentos, mas os bons espíritos, eles sempre nos virão, nos dar força e coragem para que a gente consiga vencer os momentos difíceis da nossa vida. Então, se nós queremos pôr um termo ao fim dos nossos sofrimentos, nós precisamos começar a plantar, primeiro em nós, né? Mas a plantar boas sementes, né? As sementes do amor. Tem um médico da Associação Médica Espírita de Goiás, ele fez uma palestra, na verdade ele fez 3 palestras aqui em Santa Catarina, e ele é um médico infectologista, o Dr. Vicente Pessoa. E ele, falando sobre o perdão, ele contou a experiência dele, embasado em pesquisa científica, né, que ele faz. Ele contou sobre a força das pessoas que estão com doença terminal. Então, ele contou que as pessoas que conseguem ter melhor qualidade de vida, que conseguem ter um maior índice de cura, independente do acesso ao tratamento, são aquelas pessoas que, num determinado momento da vida, entendendo essa lei da vida, entendendo que é necessário plantar o bem, em algum momento da vida, essas pessoas fazem um movimento, o mesmo movimento que Jesus fez, de ir ao encontro do próximo. Então, as pessoas que, mesmo estando com essa doença terminal, elas fazem esse movimento de ir ao encontro do próximo, na busca de diminuir, de mitigar a dor do próximo. Nesse processo, elas acabam tendo o seu índice de cura muito maior do que as outras, de cura e de sobrevida. E ele conta que conversa muito com os pacientes no seu consultório, e esses pacientes, então, que se dedicam a esse trabalho voluntário de ir ao encontro do próximo, então, até ele diz assim que quando ele faz essa sugestão para os seus pacientes, ele diz assim, você gosta de idosos? Então, poxa, tem tantas aí para idosos que você pode fazer um trabalho voluntário. Se você gosta de criança, tem tantos ambientes para crianças. E assim ele vai enumerando, né? Então, ele dá essa sugestão para as pessoas. E essas pessoas, retornando, então, ao consultório, dizem para ele que as suas dores diminuem. É claro, quando a gente passa a se preocupar com a dor do próximo, a nossa própria dor diminui. Então, é uma escolha que a gente pode fazer. Tudo é uma escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, Jesus dizia assim, a tua fé te curou. Então, nós, como seres imortais, nós temos a força, nós temos a capacidade de nos curar. É claro que é importante que a gente saiba reconhecer o momento de pedir ajuda. Nem sempre nas dores e sofrimentos que a gente passa, a gente vai conseguir, assim, se resolver sozinho, né? Então, é importante que a gente se conheça para que a gente saiba, quando começa aquele sentimento assim mais de tristeza, se aquilo a gente vai ter força para vencer aquilo, ou se a gente vai precisar pedir ajuda. Então, esse conhecimento é importante, né? As dores e os sofrimentos, elas são apenas consequência, né, das nossas escolhas do passado. Então, está na nossa mão
traçarmos escolhas melhores. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz uma advertência muito interessante. Ele fala que esse momento que nós estamos vivendo, né, é um momento de aferição dos valores. Então, isso serve para todos nós. Para quem hoje está sentindo dor, está em sofrimento, e para aquele que está tranquilo, que tudo bem, nós precisamos aferir os nossos valores. Quais são os valores que eu estou cultivando dentro de mim? Eu tive essa semana conversando com um amigo que não é espírita, e ele me disse assim, Sérgio, eu estou só esperando terminar a pandemia, porque eu vou fazer tudo que eu não fiz. Não aguento mais esse negócio de ficar em casa, eu quero aproveitar a vida, eu quero me esbaldar. Então vocês vejam que interessante, né? Uma reflexão sobre isso, porque esse meu amigo, ele ainda não adquiriu a percepção da vida espiritual, ele não adquiriu a percepção da vida eterna, ele não adquiriu a percepção de que a vida, o objetivo da encarnação é o nosso progresso intelectual e moral. Ele está querendo apenas aproveitar as coisas do mundo material. Então, ainda são valores equivocados. E nesses momentos de transição que nós passamos, é importante que a gente comece a refletir sobre quais valores nós estamos cultivando dentro dos nossos corações. Qual a importância que nós estamos dando para todas as coisas que acontecem, particularmente para nós, em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho. E nós, aferindo esses valores, que a gente possa cultivar dentro de nós a paciência, a resignação, porque isso nos vai servir de base sólida para a gente superar os momentos difíceis. Porque a destinação não, né? A Terra hoje ainda é um planeta de provas e expiações. Então, é um planeta destinado à encarnação de espíritos que ainda precisam expiar as faltas do passado. Todos nós, sem exceção. Então, todos nós, sem exceção, em algum grau sofremos, sentimos dores. Então, é importante que a gente não se veja apenas como eu sentindo dor, mas muitas pessoas ao nosso redor sentem dor. As estatísticas mostram que o suicídio, né, objeto de trabalho desse mês de setembro, alcança 2 suicídios, um suicídio a cada 2 segundos no mundo e 32 suicídios por dia no Brasil. Santa Catarina, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, nós somos o 5º estado com o maior índice de suicídios. E os espíritos nos advertem que esses momentos, né, de transição planetária, eles vão exacerbar todas essas dores, todas essas dificuldades. Por isso a importância de nós compartilharmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com base na doutrina espírita. Então, tudo é uma escolha, né? O que nós estamos fazendo para nos fortalecer? Nós estamos deixando a vida levar a gente, como diz aquela música? Nós já temos controle sobre a nossa vida? Eu já sei identificar em mim os sentimentos, as razões que me levam a ampliar o meu sofrimento e me deixar mais deprimido? Eu consigo vencer esses momentos, essas dificuldades sozinho? Eu preciso de ajuda? Eu já sei a quem pedir ajuda? São questões muito importantes que esse mês de setembro vem trabalhar. Então, essa vida em abundância que nós abordávamos lá no início da exposição, é a gente ter noção, ciência de que não estamos perfeitos. Que nós somos seres criados por Deus para atingir uma perfeição. Fomos criados para sermos felizes. E que hoje, apenas estamos envoltos em dores e sofrimentos por conta de termos nos afastado da lei de Deus. Então, vida em abundância começa nos reconhecendo como espíritos imortais que somos. E como espíritos imortais, precisamos dedicar um tempo do nosso dia para essa autoanálise, para nos conhecer.
para saber a origem das nossas dores, saber o que nos causa os maiores sofrimentos, o que nos leva a ficar mais deprimidos. A gente sabe que a depressão é um grande mal que atinge muitos de nós, né? Então, o que me leva a ter depressão? E também é fundamental nesse processo que a gente estabeleça roteiros para sair desses momentos de depressão. Porque se a gente entra na depressão, a gente também sai da depressão. E a gente precisa, então, desenvolver essas estratégias, aliadas ao conhecimento, aliadas aos nossos valores morais, aos valores que nós queremos cultivar dentro de nós. Para encerrar, eu gostaria só de trazer uma breve leitura do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que tem como título, Buscai e achareis. E a primeira mensagem desse capítulo 25 tem tudo a ver com isso que a gente vinha conversando, com essas escolhas, com esse autoconhecimento, com a gente buscar ajuda, quando a ajuda é necessária, buscar construir em nós alicerces para que a gente consiga sempre superar as dores e os sofrimentos. E a primeira mensagem, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, vejam só o que diz. Pedi e se vos dará, buscai e acharei. Então, quem lê assim rapidamente, então é só eu pedir? Eu vou pedir e já vai ser me dado? Né? Não é bem assim. Buscai e achareis. Então, se eu pedir, eu vou ganhar, mas eu preciso buscar. Buscar é o movimento. Nós precisamos buscar esse conhecimento. Então, a lei de amor é uma lei ativa. O bem é o operante, né? Batei a porta e ela se vos abrirá. Então, é preciso abrir a porta. É preciso abrir a porta, bater na porta para que essa porta da redenção espiritual a gente consiga entrar, né? Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela abrir-se-á. Então, não existe milagre nos processos de dor e sofrimento. Não existe um comprimido ali na farmácia que a gente possa comprar aquele comprimido e aquele comprimido, como que num passe de mágica, resolver todos os nossos problemas. Para resolver os nossos problemas, é preciso a gente fazer como Emmanuel fala no livro, né? A gente precisa fazer essa aferição dos valores. Que valores que eu estou cultivando dentro de mim? Né? Avaliar, aferir os sentimentos. E ao identificarmos que os nossos sentimentos eles não estão de acordo com essa lei de justiça, com essa lei de amor que Jesus veio nos ensinar, a gente começar a envidar esforços para mudar isso. Então, meus amigos, agradeço a atenção, a paciência de vocês. Sigamos unidos, porque juntos nós nos tornamos mais fortes. E se você estiver precisando de ajuda, saiba para quem buscar ajuda, né? As casas espíritas, elas têm o atendimento fraterno, tem os grupos de estudo. Se é um caso assim mais grave, tem o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida. É preciso que a gente saiba os caminhos. As pesquisas indicam que 99% dos suicídios eles são identificáveis e, portanto, passíveis, né, de a gente ter uma ação efetiva para evitar, porque o suicídio não é solução para os nossos problemas. É apenas a gente criar mais um problema, né? É o que a gente aprende com o dogma da reencarnação. Então, muito obrigado, um abraço afetuoso no coração de cada um de vocês. Sigamos sempre os passos do Mestre Jesus e convido-vos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os olhos, e em posição de gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de infinita justiça. Agradecer pelo dom da vida, por podermos estar vivos, respirando,
com saúde, ou com menos saúde, com alimento farto em nossa mesa, ou com dificuldades para a alimentação. Independente da forma que estejamos, queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que na tua infinita justiça, a situação que nos encontramos hoje é exatamente a que precisamos para evoluir. Que saibamos reconhecer esses momentos de aprendizado, refletindo sobre a vida eterna, e que possamos, assim, não mais revoltados, mas sim, como filhos pródigos, retornar ao seio na busca de construir dentro do nosso próprio coração o teu reino. Como Jesus mesmo disse aqui dentro, eu vim para construir o reino de Deus no coração dos homens. Então, juntos com Jesus, possamos iniciar esta obra, a obra mais importante para a nossa redenção. E te pedimos, Pai, depois de te agradecer, que tenhamos força e coragem para resistir às nossas dificuldades, aos nossos maus pensamentos, que tenhamos força e coragem para mudar a nossa atitude, olhando sempre para frente, e dessa forma, com a paciência, com a resignação, tenhamos uma atitude positiva diante da vida. O nosso anjo de guarda, esse espírito bondoso que cuida de nós, te agradecemos também por nos orientar, por nos conduzir. E te rogamos que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.